Futuro Transcendente. Um livro que nos leva a fazermos uma breve avaliação de nós mesmos para vermos como nós estamos dentro do processo de evolução do nosso espírito frente a nós mesmos, o meio em que vivemos e também, logicamente, perante o universo. Nós somos cidadãos universais, porque se existir a vida espiritual, ao sairmos do nosso corpo físico após aquele dia, nós estaremos nos integrando à comunidade espiritual. E a comunidade espiritual, de acordo com sua condição conscienciológica, ela pode estar na Terra como livre para ir a outros planetas, para visitar, para fazer curso, para até mesmo reencarnar em outros planetas. Mas existe uma condição que a gente tenta entender aqui qual é. Capítulo 13, Possibilidades. Diante de tão vastas possibilidades, ser bom e observador dos princípios morais superiores é o melhor caminho, e os do Cristo são os mais amplos neste aspecto, parecendo ser o melhor caminho, pois, diante de uma dúvida, devemos buscar nos esclarecer e adotar uma norma de conduta que nos leve a sintonizar com o bem legítimo e ajudar a nossa sociedade, como um corpo coletivo e complexo, caminhar nessa direção, a do bem incondicional. Logicamente que para fazermos esse trabalho de impulsionar a sociedade, não é a gente sair gritando, anunciando aos quatro cantos como que deve ser feito. É nos portar diferentemente em situações que outros portariam. Então, se está todo mundo tenso, furioso, e a gente vai com calma, com serenidade, com tranquilidade, a gente dá o primeiro passo, a gente faz o primeiro retrospecto de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Com isso, estaremos sempre dando aquele passo à frente para o empreendimento dos nossos melhores sentimentos. Melhorar o sentimento vai fazer com que estejamos em condições de alcançar patamares superiores de evolução. Como tudo que é transcendente é relativo, os princípios morais superiores devem passar pelo crivo do entendimento da pessoa e de sua condição conscienciológica. Mas, o que passa desapercebido agora, mais tarde, essa mesma consciência será mais aclarada pelos entendimentos superiores e irá cobrar o preço justo para se ajustar na contabilidade transcendente da balança divina. Então, uma criança toma atitudes de extrema maldade. É uma criança, ela não tem, teoricamente, consciência dos fatos. Passa-se 10 anos, ela lembra, e a consciência, então, aflora aquelas ações e começa a desenvolver mecanismos de reparação. Tomou consciência do fato, você vai despertar em si mesmo os mecanismos de reparação do fato equivocado que foi cometido anteriormente. Por isso, é tão importante nós olharmos para o universo, olharmos para as situações que deparamos conosco e ver qual o melhor caminho, qual a melhor condição, qual a melhor situação que deve elaborar a nossa próxima etapa do processo de evolução. Além do mais, existe uma massa psíquica arquetípica de consciência coletiva que nos induz a tomarmos atitudes parecidas em situações que se equivalem. Por isso, precisamos treinar a pensar de forma diferente ou questionar a massificação das informações que temos e das ações tomadas pelas massas, pois o futuro de cada um de nós é relativo ao que cada um fizer de bom ou de mal hoje. E nós, a maioria de nós, temos a tendência de sempre irmos com a massa. Olha, está todo mundo ouvindo essa música. Todo mundo quem? Nem todo mundo ouve aquela rádio. Nem todo mundo está ouvindo, sintonizado com aquela música. Tem um grande número de pessoas ouvindo essa música. Mas essa música realmente é boa, agradável e traz para nós boas vibrações, até mesmo palavras agradáveis? Ou todos nós estamos criando situações, criando condições que vai fazer com que nós nos firamos lá na frente, que nós venhamos a despertar ou sofrer consequências diferentes? Por isso nós temos que ver. Cada massificação das informações precisa passar pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão. E, se nós ouvirmos um grupo
de pessoas repetindo aquela mesma informação, nós vamos achar que ela é mais certa. Mas na hora que a gente vê o outro grupo trazendo uma informação sobre o mesmo assunto com um ponto de vista diferente, nós vamos ver que também tem outros aspectos com relação àquela informação. E assim, a gente vai se defendendo de nos prejudicar, tomando posturas e ações unilaterais. Assim sendo, precisamos treinar as nossas ações no bem, a todo instante, para podermos vencer a massa crítica das ideias dominantes e conseguirmos conquistar os valores mais superiores, buscando colocá-los em prática ao longo das nossas existências, sintonizando com os planos mais altos da vida espiritual e edificar esses valores em nossa alma para podermos cumprir bem as nossas missões evolutivas, individuais e coletivas, onde quer que estejamos. Por termos edificado os valores morais superiores em nosso íntimo e podermos irradiá-lo ao nosso meio e fortalecendo as ondas mentais do bem no inconsciente coletivo de nossa coletividade. Dentro da nossa sociedade, dentro do meio em que vivemos. E a gente vai vendo que a maioria quer ir nas ondas. Por isso, em algumas situações, em algumas empresas, em alguns países, tem certos controles nas formas de propagar essas informações. Não estou defendendo, não estou sendo contra, estou explicando os fenômenos. Se você começa a colocar informações maciças e de forma constante, sempre repetindo o mesmo jargão, as massas tendem a ir navegando pelas ondas bravias, aceitando como verdade. Mas um grupo de pessoas sempre observa e fala, isso eu não acredito. Por questões próprias, íntimas, elas preferem seguir um outro ponto de vista. Por isso, todos nós, então, temos que parar, meditar, repensar e ver como vamos agir, olhando para a amplitude dos fatos que estão diante de nós, para não cairmos na tentação de seguir aquela massificação e pagar um preço alto depois. Então, quando nós vamos buscando sintonizar com a vida espiritual superior, qual o melhor caminho? A prática do bem, incessante, estamos sempre criando o hábito da prática do bem para que a gente não sintonize com ideias tortas e prejudiciais. Depois vem o segundo aspecto da situação. As nossas ações vão criando e pensamentos vão agregando forças psíquicas às egrégoras que, para vencer, tem que se criar sintonia com os planos superiores e impor um novo pensamento. Aquele que vem dos espíritos superiores para todos os corações. Com esses passos, nós vamos buscando então edificar valores morais superiores em nosso íntimo e a gente começa então a irradiar esses valores dentro da nossa sociedade para que a coletividade passe a também sentir a necessidade de se melhorar moralmente. Então, para que a gente tenha pessoas éticas e bem posicionadas moralmente dentro da sociedade, necessitamos que os cidadãos também tenham boa postura ética e boa condição moral dentro da sociedade. Senão, como vai edificar os contratos? Como vai edificar os relacionamentos? Se só tem hipocrisia. Se falta ética e se falta moral, toda a estrutura social de respeito, de cordialidade, de solidariedade fica comprometida. A nossa coletividade é um corpo conjunto, coletivo e complexo de interações de ondas eletromagnéticas e magnetoelétricas, que se interagem mutuamente e com cada um de nós o tempo todo, provocando interações de enormes complexidade, onde cada um dá e recebe o que lhe faz jus e o que tem força psíquica para colaborar, criando um enorme mecanismo de forças dinâmicas que funcionam segundo o mecanismo semiautomático da afinidade vibratória. O que nós andamos pensando? O que nós andamos sentindo? Então, a tendência das pessoas e das massas é, normalmente a grande maioria, ir para aquelas coisas de pouca importância, as futilidades, e cria um emaranhado de ondas mentais que se entrelaçam. Para que você se defenda, você tem que se fortalecer nas ondas éticas e morais do bem, pela prática do bem, pelas orações, pela meditação superior, para que você eleve-se vibracionalmente
para sintonizar com seus protetores, com seus mentores. Porque todos nós temos o pezinho na lama. Temos aqueles amigos que estão no plano espiritual inferior, necessitando da nossa ajuda, mas eles emitem pensamentos quais a maioria dos espíritos, encarnados e desencarnados, e que nós temos tendência a aceitá-los. Portanto, é muito mais fácil para um ser humano fazer um ato mau do que um bom, exatamente por causa desse descompasso das nossas sintonias, das nossas vibrações. Faz-se então necessário que comecemos a observar o que estamos prestando atenção e com que estamos colaborando com a forma com que pensamos, porque tudo que vem, vai, tudo que vai, vem. Tudo tem o seu momento de ser, tudo tem sua volta, tudo tem seu retorno. A lei do retorno não tem jeito. Você joga uma pedra para cima, ela vai cair em algum lugar. Pode ser na sua cabeça. Esse conjunto de forças pode nos levar a praticamente estagnar nossa evolução se nós deixarmos de refletir na finalidade maior da nossa existência. Aprender a praticar o bem. Ficarmos bem sintonizados com as leis divinas e agirmos na sua edificação nas consciências adormecidas pela massificação. Praticar o bem, fazer a caridade, é um passo importante para que nós venhamos a sair da massificação das ideias nocivas, das ideias negativas. E aí vamos sintonizar para nos impulsionar com as energias divinas do bem, para construirmos essa força íntima e agir na edificação do bem, acima das massas que estão, muitas das vezes, com a consciência adormecida pela massificação das informações, dos sentimentos, das ideias e das atitudes que eles querem. Portanto, a gente vai vendo que, por mais que a sociedade melhore, sempre começa a ganhar destaque certas condições que até então não se via falar. Massificação de sentimentos que vai abrindo brechas para que aquelas informações não muito boas, que deveria ser usada só em momentos adequados, é usado de qualquer maneira, de forma vulgar, e aí cria problemas para todos nós. Então nós não podemos adormecer a nossa consciência em sentimentos que não nos elevam, porque o que é importante são os sentimentos que vai nos impulsionar para o progresso, para o crescimento espiritual. Qual é a forma para agirmos assim? Praticando bem a caridade ética, moral e material, dentro da observância do Evangelho de Jesus, muito bem explicado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um conjunto das máximas morais do Cristo explicada pelos Espíritos. Teoricamente, é assim a explicação. Aqui nós não fazemos nenhuma afirmação. Sempre deixamos para que você, que está nos ouvindo, que vai nos ler, tome a sua decisão, observe os fatos e tome a melhor atitude, mais agradável à sua consciência, dentro do seu estado conscienciológico do momento. Então, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ampliando o seu sentimento, o seu entendimento e a sua compreensão da responsabilidade frente à vida. Logicamente que é cada um em um grau. Uns já estão um pouco mais adiantados, eles vão entender mais. Outros estão menos adiantados, vão entender menos. E outros estavam muito pouco adiantados, mas aquelas palavras caíram-lhe como a gota d'água para lhes tirar a sede diante de um sol escaldante do deserto. E aí, naquele sol escaldante do deserto dos sentimentos inferiores, ele pôde criar um grande oásis de bênçãos, entendendo e compreendendo ao ler e sorver as informações presentes no Evangelho. Isso que vai fazer um diferencial para alguns. A caridade, em seu sentido mais amplo, conforme estabelecida por Kardec e seus mentores, afasta o mal e converte ao bem os que vacilam ao longo da caminhada, criando uma psicosfera mais leve no meio social onde ela impera e converte com a força do amor em ação os espíritos perdidos nas trevas da ignorância. Nós vivemos, então, em um mundo que carece de valores, em um mundo que carece de entendimentos superiores. Por isso, todos nós, ao longo da nossa jornada, precisamos estabelecer metas, estabelecer entendimentos, estabelecer padrões de confiança íntima para que possamos absorver essas bênçãos de amor, absorver essas bênçãos de paz e caminharmos no aprimoramento de nossos sentimentos. E caminharmos no entendimento de que somos seres imortais. E por isso, todos aqueles espíritos que estão nos acompanhando, que às vezes prenhem de mal
de maldade, de revolta, de ódio, eles começam a abrir para receber pequenas nésiazinhas de luz, pequenas centelhas de luz, mas o suficiente para transformar os seus corações. Porque o bem, a prática do bem, faz-nos criar energias que envolvem todos ao nosso redor com um bálsamo, um sentimento, uma luz que nos amplia o entendimento, nos amplia a bondade e nos dá força e coragem para enfrentar as adversidades. Quanto maior o número de pessoas realmente decididas a praticarem a caridade, maior o número de corações solidários, maiores vibrações de amor e de solidariedade. E estas queimam os miasmas pestilenciais do egoísmo, do materialismo, da sensualidade e da revolta. A caridade é um bálsamo. A caridade é uma fonte de luz que ilumina nossos corações, melhora as nossas vibrações psíquicas, aumenta o nosso nível imunológico e com isso nós vamos nos livrando de certas ações, de certas situações para empreendermos os bons sentimentos do amor, da paz e da fraternidade. A construção de um mundo melhor começa com a modificação íntima de cada um de nós e com a somatização de valores transcendentes, aqueles valores que ressoam no coração do espírito, consciente da paternidade divina e que já entende a necessidade de agir na obra do Pai, construindo um mundo melhor para cada um de nós. Cada um de nós, então, vamos procurar desenvolver esses valores transcendentes à medida que a gente começa com a nossa modificação íntima, com a nossa melhora no nosso tipo de ação, no nosso tipo de palavras, no nosso tipo de colocação dentro da sociedade. Com isso, nós vamos saindo de um conjunto de atitudes e situações para transcendermos e crescermos para entendimentos superiores. Quanto maior for o número de consciências lúcidas da necessidade do bem dentro da coletividade, tanto mais forte será a força de seu valor prático e o mal será automaticamente sugado, por assim dizer, pelas novas opiniões e tendências da consciência coletiva. E o resultado disto é o homem modificado, deixando de ser a eterna vítima de qualquer tendência ao negativismo coletivo das ações de homens influenciados por espíritos inescrupulosos e desprovidos da luz do amor e da sabedoria que vem do mais alto. Muitos de nós reclamamos do que fazemos, da forma com que fazemos, da forma com que agimos. Mas todos nós, então, precisamos estabelecer princípios que nos levem a tomar atitudes, ações, que nos fortaleça e abra nossos entendimentos para darmos passos mais importantes na direção de um bem que deve estar sempre presente em nossas almas, que deve estar sempre nos impulsionando para o crescimento interior. Cada um de nós temos, então, as possibilidades de dar um passo à frente na nossa evolução, desde que saibamos que temos que modificar o nosso íntimo, que temos que parar para pensar nessa modificação interior, parar para pensar na edificação das forças do bem em nós mesmos. Por mais que pareça utópico, é um fato que só depende de uma revolução íntima da maioria que já entende a necessidade da prática do bem, no meio em que ele vive, como está em Mateus capítulo 25, versículo 33 a 46. Se todos aqueles que já entendem que têm que praticar o bem, que entendem que a prática da caridade é o caminho da evolução, se cada um de nós procurarmos observar o quão importante fazermos o bem, principalmente aqueles que já acreditam na força do bem, nós vamos transformar a sociedade. Porque o bem irradiado, o bem contagia. O bem irradiado, ele cria um clima agradável para que as pessoas possam viver de uma forma mais saudável, de uma forma mais feliz. E para vermos lá em Mateus, capítulo 25, do 33 ao 46, Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, ele porá à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Quem são as ovelhas? Todos que fazem o bem. Quem são os bodes? Todos que não entendem que não fizeram bem. Ou até têm noção,
Mas para ter uma compreensão, uma percepção superior, precisamos todos nós unir nossos sentimentos, nossos ideais, para a edificação e para a construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade para todos nós. Porque a vida sempre vai estar trazendo para nós aquilo que nós oferecemos para ela. Ao longo da nossa existência transcendente, estamos construindo bases para edificar e bases para construir um futuro de amor, de paz e de sabedoria.